Tudo bem com você? Zago Tatu aqui. Olha só, bacana. Fizeram uma pergunta para mim muito importante, muito interessante, que a maioria das pessoas às vezes já sabe, mas ainda tem um pouco de dúvida a respeito, né? Então, eu vim aqui na internet fazer uma pesquisa, especialmente para poder responder essa pergunta para uma pessoa que está necessitada, quer saber realmente, quer ter certeza se é legal ou não. A gente, né, que já está no ramo da tatuagem, a gente poder fazer essa pesquisa e passar essa orientação para quem está precisando saber, é muito importante que a pessoa tenha uma certeza, né? Então eu, como tatuador profissional que sou, há muito tempo já, mesmo assim eu gosto de ter informações que sejam relevantes e que tenham algum profissional por trás disso, tá? Então, na realidade, quando você vai procurar alguma coisa da área médica, você tem que pesquisar, ver se o site é confiável, se tem um médico, né, que está te explicando a respeito daquele assunto, né? Então, olha só, o tema aqui é o seguinte: grávida pode fazer tatuagem? Não é? Então, essa seria a primeira pergunta que eu vou responder, mas eu vou ler aqui exatamente para vocês como está nesse blog aqui, para vocês terem certeza de que as informações são válidas, né? Então, a grávida não pode fazer tatuagem, legal? Não pode fazer tatuagem. Por quê? Por que ela não pode fazer tatuagem? Bom, a tatuagem é um procedimento contraindicado e pode trazer muitos riscos, tanto para o desenvolvimento da criança, quanto para a saúde da gestante, entendeu? Então vamos dar uma analisada para ver o que dizem a respeito disso. Bom, o indicado, segundo especialistas, né, seriam os médicos que dizem a respeito disso, é que a mulher espere pelo menos 40 dias após o parto para poder fazer a tatuagem. Então vamos seguir adiante aqui para a gente poder entender o raciocínio. Na gestação, além das tamanhas transformações naturais e hormonais que ocorrem no corpo da mulher, a pele também se adapta para todas as necessidades de espaço que a criança terá. Então, como a pessoa engravidou, está tendo toda aquela transformação no corpo, tanto de ordem física como também ali, toda a estrutura está mudando e a parte dos órgãos, está tudo se criando ali do bebê, né? É importante que a pessoa entenda que não é bom você fazer a tatuagem pelo fato de poder atrapalhar no decorrer desse período aí. Então, olha só, mesmo se não houvesse riscos para o bebê, com as transformações que ocorrem na pele, que estica muito, a mulher não poderia ter certeza de como o desenho ficaria após a recuperação pós-parto, não é? Então, todo mundo sabe que a pessoa faz a tatuagem e ela vai engordar, essa mulher que está grávida vai engordar com certeza, bastante. E aí depois, como vai ficar essa tatuagem, não é? Será que a tatuagem vai desbotar, vai ficar deformada, vai dar algum problema, dependendo do local do corpo que a pessoa tatuou, né? Então, olha só. A maioria dos ginecologistas e obstetras alertam que por conta de grandes alterações hormonais, emocionais e no sistema imunológico, já que a imunidade da mulher, olha só, já que a imunidade da mulher fica mais baixa, fazer uma tatuagem não é indicado. Entendeu? Então o que acontece? Além do trauma do nervoso que a pessoa pode passar ali, né, em relação a fazer a tatuagem, aquela ansiedade toda, pode dar algum problema realmente em relação à imunidade, né, que a pessoa fica mais fragilizada, o corpo da mulher fica mais frágil quando está nesse período de gestação. Então vamos continuar aqui. Isso porque também podem trazer problemas como infecções e inflamações, tá? Que demandam tratamento medicamentoso, que na gestação se torna um grande problema, já que a maioria dos medicamentos podem prejudicar a saúde da criança. Então, olha só, para vocês verem como é isso daí, né? Se a pessoa vai fazer uma tatuagem, talvez a tatuagem vai inflamar, vai precisar também passar pomada cicatrizante, lógico, né? Se a tatuagem inflamar, a pessoa não pode nem tomar um anti-inflamatório, então vai ter aquele transtorno, né, que é o pós da tatuagem. Então, levando em consideração que uma pessoa normal, a tatuagem cicatriza em uma semana, talvez uma pessoa que está grávida, né, estaria com a imunidade bem mais baixa, a gente nunca sabe o tempo que vai demorar para essa tatuagem cicatrizar na realidade, né? Então, é importante a pessoa saber como funciona isso. Olha só, alguns fatores de risco para a saúde do bebê em relação quando está grávida, né? E quer fazer tatuagem. Administração de medicamentos, como eu acabei de citar agora. O bebê pode ser prejudicado de diversas maneiras em caso de alguma inflamação ou processo infeccioso
e a gestante deverá tomar medicamentos, né? E aí, o que acontece? Olha só, mesmo com restrições por conta da gravidez, e nenhum medicamento faz bem para a criança em formação. Todo mundo sabe, né, que é importante a pessoa ter uma vida mais saudável enquanto está grávida, né, não ficar tomando medicamentos, porque a química e as composições dos medicamentos podem realmente influenciar na má formação da criança depois, né? Então, olha só, aqui mais um ponto importante, ó. Infecções por vírus, né? Também tem esse problema. Infecções por vírus. Outro fator que deve ser levado em conta é que não se pode ter certeza totalmente da segurança do estúdio em que se fará a tatuagem. Tá vendo só a observação importante? Nem todo tatuador que tem um estúdio que se diz profissional segue à risca todas as condições de higiene e biossegurança que são necessárias. Então, é perigoso se a pessoa que estiver grávida for procurar talvez um estabelecimento de tatuagem ou um tatuador que tatue em casa, não sei, que não tenha um procedimento de qualidade, pode ser prejudicial pelo fato de poder talvez passar algum tipo de doença para essa pessoa, para essa mãe, né? Não se sabe ao certo a origem das tintas que são usadas. Além do mais, em casos de materiais sem a devida esterilização, pode haver o risco de contaminação por vírus como hepatite B, C e também até mesmo o vírus HIV, da AIDS, né? Então, é como diz aqui nessa reportagem, né, que não dá para a gente ter certeza, para a pessoa ter certeza se o estabelecimento vai estar fazendo com o material adequado, com a tinta adequada. Às vezes a gente não sabe se essa tinta está com prazo de validade vencida e como é o procedimento de cada pessoa ali, de cada tatuador, né, que vai estar fazendo esse tipo de procedimento. É lógico que os tatuadores profissionais se preocupam muito com isso em relação a sempre oferecer um bom trabalho com segurança para as pessoas, né? Então, olha só, o que pode ocasionar também, né, atrasos no desenvolvimento da criança. No momento em que a mulher se submete à realização de uma tatuagem, a pressão arterial pode diminuir, assim como alterações hormonais costumam ocorrer, principalmente por conta da dor provocada pelo processo da perfuração da pele e a inserção da tinta. Então, aquele mal-estar que a pessoa pode sentir de medo, de ansiedade, na hora de fazer a tatuagem, que é muito comum, né, o nervosismo, pode também causar vários problemas se a pessoa estiver grávida. Olha só mais aqui, ó. Alterações radicais na pressão arterial podem vir a diminuir a quantidade de sangue que transporta oxigênio para o bebê, o que pode trazer atraso no desenvolvimento da criança. Então, olha só que grave que pode ser, não é mesmo? Então, outra coisa aqui também, malformações. A pele é o maior órgão de absorção do corpo humano e é um órgão exposto. A tinta inserida na pele, no processo da tatuagem, libera substâncias químicas na corrente sanguínea, o que pode resultar em alterações na formação do feto. Isso aí é uma grande realidade. Todo mundo sabe que as tintas têm a química dela, certo? Tem a composição química que é para ser feita nas pessoas em geral. Naturalmente que essas tintas são muito bem testadas e são garantidas que não tem problema em relação a dar algum tipo de alergia, alguma reação. Mas mesmo assim é bom a pessoa cuidar um pouquinho, né, e se preocupar. Já que você está gerando uma nova vida, uma criança, você tem que se preocupar em relação a isso e evitar realmente. E aqui uma coisa bem interessante, né, essa pergunta agora. E se eu não souber que estou grávida? Né? Se a mulher não souber que está grávida, vai até o estúdio de tatuagem e faz uma tatuagem. O que pode acontecer? Bom, aqui o médico explica, né? Nos casos em que a mulher fez a tatuagem sem saber que estava grávida, é importante informar ao médico dela, né, a obstetra, para que todos os testes como HIV e de hepatite sejam feitos para saber se há alguma infecção e algum risco ao bebê. Isso é muito importante também, justamente para poder precaver que não tenha algum risco de contaminação do bebê com alguma doença que se pegou ali, talvez, possivelmente, se fez com um tatuador que não é um profissional. Ok? Porque também deixando bem claro que um profissional não vai fazer a tatuagem numa pessoa que está grávida. Legal? Olha só, continuando aqui, a maioria dos tatuadores se recusa a tatuar grávidas exatamente por conhecer sobre as restrições e sobre os riscos que pode causar à gestante e ao bebê. Aliás, esse pode ser um critério para até mesmo identificar se o estúdio de tatuagem é mesmo de confiança, entendeu? Então, se o tatuador
tem um estúdio e ele está fazendo tatuagem em pessoas grávidas, com certeza ele não é profissional, ele não está seguindo as regras de qualidade de um bom atendimento, né, que o profissional da tatuagem deve executar. Então, na gestação, naturalmente, a mulher fica emocionalmente mais fragilizada e, por conta disso, né, o desejo repentino por uma tatuagem também pode surgir. É normal, certo? Embora a maioria dos médicos recomendem que a mulher espere pelo menos 40 dias após o parto, o ideal, na verdade, seria que esperasse passar o período de amamentação, já que as substâncias químicas presentes na tinta liberadas na corrente sanguínea podem ser repassadas ao bebê por meio do leite materno. Então, esse termo aqui eu achei interessante porque eu já vi coisas a respeito de que depois da gravidez não existe problemas em relação às químicas, né, da tinta da tatuagem passarem para o leite. Então, agora eu vou abrir uma outra questão aqui que eu procurei também para a gente poder ver. Tá? É de um site aqui, bb.abril.com.br. Não é de agora, tá? Essa matéria não é de agora, ok? Essa matéria é de 2018, mas como sempre ainda está valendo, né? Então aqui diz, olha só, mulheres que estão amamentando podem fazer tatuagem? É um outro tópico, né, que já está ligado com aquele outro que a gente falou agora há pouco. Então aqui fala a respeito dessa moça, que ela ganhou o bebê, né, em 2017, e em seguida ela ficou com bastante vontade de fazer tatuagem para homenagear o filho dela e tal, colocar o nome, como as mulheres sempre gostam de fazer, né, as mães. Então é tipo assim, foi lá e fez a tatuagem. Então agora o que acontece? Olha só, ela colocou na rede social dela que ela tinha feito a tatuagem e isso, olha só, gerou uma grande polêmica, né? Muitas seguidoras elogiaram a atitude e algumas chegaram a dizer que também estão se preparando para registrar na pele o amor pelos filhos. Por outro lado, a imagem levantou um debate, olha só, a dúvida, né? Mulheres que estão amamentando podem fazer tatuagens, então o fato dessa moça que ganhou o bebê, colocou na rede social dela que ela fez a tatuagem e ainda estava amamentando, as pessoas que seguiam ela tiveram essa dúvida, né, e fizeram esse debate em relação ao problema que pode surgir. Legal? Então, vamos ver aqui o que é que acontece. Nunca foi demonstrado que a tinta passa através do leite, então, teoricamente, não tem problema. Porém, esse é um procedimento de risco para contrair doenças infecciosas, como já foi dito na outra matéria, que pode se contrair um HIV, uma hepatite ou outros tipos de infecções de pele também, né? Então, aqui diz o seguinte, o ideal é realmente esperar acabar a fase do aleitamento materno, esclarece Rodrigo da Rosa Filho, membro da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Estado de São Paulo. E ele também é sócio fundador da Clínica de Reprodução Humana Mater Prime de São Paulo. Então, olha só, é uma pessoa que entende do assunto e ele está recomendando que mesmo, apesar de não ter nenhuma comprovação que o leite vai ter algum problema em relação à tinta da tatuagem, é bom que se guarde, né, esse período de amamentação para poder fazer tatuagem só depois desse período. Então eu penso assim, a minha opinião, a mamãe aí jovem, né, que ganhou o seu bebê, deve se preocupar em cuidar do seu neném, né, nos primeiros dias de vida, para depois pensar em fazer uma tatuagem. Depois que passar toda aquela fase, né, que já tiver tudo estabilizado, tudo bacana, aí sim vai fazer a tatuagem, faz a homenagem para sua criança, legal? Então olha só, mas é importante deixar bem claro que durante a gravidez a prática não é recomendada porque a pele das mulheres passa por alterações, certo? A gestante pode desenvolver mais quadros alérgicos, além de ter modificações na própria tatuagem por causa de uma hiperpigmentação da pele, causando cicatrizes e até mesmo um queloide. Também há risco de ser transmitidos os vírus da hepatite, né, B e C, além do próprio vírus HIV, por isso contraindicamos essa atitude e reforça o médico, ok? Então, esse médico aqui, ó, Rodrigo da Rosa Filho, né, de São Paulo, ele recomenda que, como a gente já disse antes, até na gestação também não é legal fazer. Então, vocês mulheres, sigam essas dicas. Eu fiz isso aqui especialmente pensando em vocês, na vossa saúde, na qualidade de vida de vocês, dos vossos bebês, né? Então, você já quer fazer aquela tatuagem ali com o nome do seu bebê, fazer aquela homenagem para ele, mas vamos fazer o seguinte, espera um pouquinho mais, o tempo passa, o seu bebê vai crescer, vai ser tudo legal e você vai fazer com mais segurança, ok? Se você gostou dessa dica,
se inscreve no meu canal, deixa o seu like aí, me diz aí também nos comentários o que você acha a respeito. Você acha que tem realmente tem fundamento, ou você acha que pode fazer ou não? O que você faria nessa situação? Você respeitaria o que o seu médico está dizendo, ou você simplesmente iria fazer a sua tatuagem? Deixe seu comentário aí que eu quero saber a sua opinião, ok? Grande abraço para vocês.